E aí nós olhamos para o mundo que nós vivemos, um mundo quebrado, um mundo afetado pelo pecado, nós vemos que nós vamos passar por situações como essas. Pessoas vão sofrer com situações físicas crônicas e muitas delas que acabam até definhando, destruindo a nossa vida. Essa, infelizmente, é uma realidade comum a todos nós. Talvez você especificamente não sofra com isso, mas muito provavelmente já conhece alguém que passou por situações semelhantes ou que enfrenta outros tipos de adversidade e, quem sabe, até de dramas na família. E é interessante, queridos, que ao olhar para esse texto, o texto nos fala primeiramente de um homem, Jairo, chefe da sinagoga. Um homem que tinha uma posição, um status diferenciado das outras pessoas. Ele era um chefe da sinagoga. Esse homem chamado Jairo vai até Jesus. E vai até Jesus e faz um pedido. E o texto nos diz que a filhinha dele, de 12 anos, tinha uma doença, uma enfermidade, e essa enfermidade era mortal. E diz o texto no verso 23 que insistentemente, quando ele se prostra diante de Jesus, ele suplica: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que ela seja salva e viverá. Jairo, ele vivia aqui um momento de tribulação, um momento de dificuldade, um momento delicado, um momento de enfermidade na família. E se você já passou por isso, você sabe como isso funciona. Você sabe como é difícil isso. E é interessante que aqui nós vemos um pai sofrendo por conta da sua filha. O que, aos olhos naturais, a morte de um filho não é natural, não é normal. O normal são os filhos enterrarem os pais, e não os pais enterrarem os filhos. E esse homem aqui, vivendo esse drama, desesperado, então ele, como chefe da sinagoga, um homem que tinha uma posição, um status, Jairo então vai até Jesus e clama, implora insistentemente para que Jesus fosse com ele até a sua casa. É interessante perceber aqui a perspectiva de Jairo, porque Jairo aqui demonstra uma fé radical. E o que ele coloca diante de Jesus é: se você for até a minha casa, ela vai ser salva e viverá. Ela será salva e viverá. A Escritura nos diz e nos mostra que Jesus atende o pedido do chefe da sinagoga e vai até lá. E quando Jesus, então, no verso 24, diz que ele foi com ele, logo a seguir, no mesmo verso 24, diz que grande multidão o seguia. E nós temos que lembrar aqui do contexto do Evangelho de Marcos, que até agora, até este momento, Jesus está mostrando, e Marcos tem essa proposta de mostrar quem Jesus é, o seu poder, a sua glória, a sua grandeza, a sua majestade, a sua posição de enviado de Deus, de Deus conosco, Emanuel, e isso tem ficado claro nas curas, nos milagres, na posição que Jesus tem demonstrado claramente. Então a multidão, por conta disso, segue a Jesus. Onde Jesus estava, a multidão estava ali. E nós temos que nos lembrar que lá atrás, lá no capítulo 2, ele diz assim para uma pessoa que ele cura: olha, não conte para ninguém, fique quieto. E aí, este, ao invés de ficar quieto, sai propalando para todos os lados o que Jesus tinha feito, ao ponto de Jesus não poder mais entrar nas cidades, ter que ficar em lugares ermos. Num certo sentido, esse indivíduo até atrapalha a obra de Jesus. Mas o fato é que as multidões seguiam a Jesus, e aqui não é diferente. Grande multidão seguia comprimindo. Então tente imaginar a cena.
Jesus caminhando e aquela grande multidão seguindo a ele. E no meio dessa multidão diz o texto que havia uma mulher. Uma mulher que já sofria há 12 anos com uma doença, com uma espécie de hemorragia. E o texto diz que ela sofria com essa hemorragia. E ela, diz o verso 26, que muito tinha padecido na mão de vários médicos. Então, tente imaginar agora essa mulher e o texto ainda vai dizendo que ela tinha despendido, gastado tudo quanto tinha e nada tinha resolvido. Olha, tem um médico lá em São Paulo, imagina uma senhorinha lá, uma mulher lá do interior, ou do Nordeste, ou do Sul, enfim, dos fundões aí do nosso Brasil. Não, vai para São Paulo, porque lá tem um médico, tem um hospital e vai resolver seu problema. Aí veio para São Paulo, não resolveu. Olha, tem um médico lá nos Estados Unidos que vai resolver seu problema. Ela pega tudo que tem, vende tudo que tem e vai gastando e vai fazendo tudo para resolver o problema. E nada resolve o seu problema. Eu fico tentando imaginar o sofrimento dessa mulher. A angústia, a agonia. Porque diz o texto que nada aproveitava, muito pelo contrário, ia a pior, diz o texto. Pelo contrário, indo a pior. Então, essa mulher, ela não sofria só por conta da doença que ela tinha, mas ela já sofria por tudo aquilo que ela estava vivenciando e pela falta de expectativa, pela falta de esperança de qualquer tipo de solução para a situação que acontecia com ela. Foi quando ela escuta sobre esse Jesus. E segundo Marcos, nós vemos que ela tem um entendimento de que se apenas ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria totalmente curada. E aqui, irmãos, eu levanto uma questão sobre o nosso coração, fazendo uma reflexão, pensando na postura dessa mulher. Porque essa mulher, depois de ter depositado todos os seus recursos, todas as suas posses, tudo aquilo que tinha para tentar solucionar o seu problema, ela chega à conclusão que isso é insolúvel. Não tinha como resolver o problema dela. E aí, então, o que nós vemos? Nós vemos uma mulher que escuta falar de Jesus e agora a esperança renasce no coração dela. A esperança renasce no coração dela. E ela faz de Jesus a sua real esperança. E aí eu fico me perguntando, queridos, dentro da perspectiva que nós vivemos, da nossa fé cristã, no mundo que nós vivemos, se Jesus realmente é a nossa esperança. Será que nós fazemos diariamente coisas que demonstram a nossa fé e que nos levam de fato para Jesus como sendo a nossa única esperança? Eu fico maravilhado ao ver a cena dessa mulher. Sabe por quê, queridos? Porque, pensando nessa mulher, nesse contexto judaico, o que nós vemos? Ela era considerada impura. Ninguém podia tocar nela. Ela não podia estar onde ela estava. Mas ela tem uma coragem extraordinária e até uma postura meio que irracional. E ela luta contra tudo e contra todos, porque ela sabia que em Cristo ela poderia ter, de fato, salvação. E ela coloca então a sua esperança, a sua força, a sua dedicação, todo o seu empenho num único objetivo: tocar em Jesus. Tocar em Jesus. Por quê? Porque ela sabe que o mundo não pode solucionar o que ela está enfrentando. Só Jesus poderia
salvá-la. E ela se rende totalmente a Jesus. Se rende totalmente a Jesus. Totalmente. E a minha pergunta para você, querido, e para mim também, será que nós temos nos rendido realmente a Jesus? Será que nós não somos os solucionadores ou os gestores da nossa vida e sabemos para onde devemos ir, onde devemos solucionar os nossos problemas, onde nós temos as respostas? Essa mulher se rende totalmente a Jesus. E o texto nos informa ainda que essa mulher, ela se infiltra então no meio da multidão e ela vai ali tentando chegar até Jesus para tocar em Cristo, porque ela tinha essa convicção. E ela consegue fazer isso. Ela toca em Jesus. E no momento que ela toca em Jesus, Cristo então para e pergunta quem lhe havia tocado. E aí eu fico de novo impressionado com os discípulos. Porque os discípulos, eles são uma bênção, né? E a gente vai ver até o capítulo 8 essa incoerência dos discípulos. Porque os discípulos, eles entendem literalmente, falam assim, mas Jesus, está todo mundo tocando no Senhor. Olha quanta gente tem aqui. Eles estavam andando com Jesus, caminhavam com Jesus, estavam vendo o que Jesus estava fazendo e não percebiam quem Jesus era. Não percebiam o que Jesus falava. E aí eles interpretam de maneira literal a pergunta de Jesus. E aí então nós vemos no verso 30, Jesus reconhecendo que dele saíra poder, e ele pergunta, quem tocou nas vestes? No verso 31, Jesus, o senhor não está vendo que a multidão está apertando o Senhor? E o Senhor pergunta, quem te tocou? Está todo mundo tocando no Senhor. Mas Jesus, ele interpela de maneira diferente, porque ele diz assim, olha, não é simplesmente um toque qualquer, porque de mim saiu poder. E é interessante que, em meio a isso tudo, a mulher se manifesta, trêmula, temerosa. E Cristo, então, para a sua caminhada à casa de Jairo, não esqueça de Jairo. Jairo está aqui junto, está caminhando junto. Então Jesus para a sua caminhada, rumo à casa de Jairo, e começa então ali a ter um diálogo com esta mulher. E diante dessa cena, eu fico me perguntando o que muitas vezes tem atrapalhado a nossa caminhada cristã. O que tem atrapalhado de confiarmos em Deus, de termos fé no Senhor Jesus? Quais obstáculos têm nos parado para crer em Jesus? E às vezes nós somos tomados pela nossa natureza pecaminosa, pela nossa inclinação pecaminosa, e deixamos de olhar para Jesus, e começamos a olhar para as circunstâncias, e começamos a olhar para os problemas, que quando você passa aí 6 meses, por exemplo, de dificuldade financeira, você começa a questionar a sua fé. Você começa a questionar a bondade de Deus. Você começa a questionar a fidelidade de Deus. Você começa a ficar deprimido. Quando você tem um filho que começa a demonstrar rebeldia, desobediência, você começa a questionar Deus dizendo assim, será que Deus me chamou para ser pai e ser mãe? Aquele que está na universidade e às vezes tem lá um professor abençoado que sabe que você é cristão e começa a zombar de você e começa a fazer da sua vida difícil lá. A mesma coisa no trabalho. E aí você começa a questionar Deus. Quando fura o pneu do carro, quando está muito trânsito, quando quebra o carro, quando acontece uma adversidade e a gente começa a questionar, Senhor, por que comigo? Por que o Senhor faz isso? Por que o Senhor permite isso? E aí a nossa fé começa a ser abalada. Percebe, queridos, como facilmente nós transitamos numa incredulidade que nos afasta de Deus, que tira o foco.
do autor e consumador da nossa fé. Essa mulher tinha muitos obstáculos. Tinha muitas dificuldades. Pressionada pela multidão. Com dificuldades de chegar até Jesus. Mas ela teve esperança e foi até Cristo, confiando no Senhor. Talvez muitos de nós comecemos a sucumbir em meio às nossas lutas, em meio às nossas dificuldades. E a nossa fé fica abalada. Nossa fé fica estacionada. E aí você não ora mais, aí você não lê mais a Bíblia, aí você não busca a Deus, e aí você fala assim, eu não aguento mais. Só que aí nós nos esquecemos que a palavra de Deus, como nós lemos aqui na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, que os sofrimentos deste mundo presente são muito pequenos comparado à glória do porvir, e que nada, absolutamente nada, pode nos separar do amor de Deus. E aí nós temos que nos lembrar das promessas de Deus. Essa cena para mim é extraordinária, é linda, é maravilhosa, porque esta mulher vai até Jesus. Agora tem outra cena aqui que me intriga um pouco. Eu fico imaginando, quando tudo isso está acontecendo, qual é a postura de Jairo. Porque Jairo está aflito, lembra? Foi até Jesus suplicando pela filhinha que estava à beira da morte. E aí, o que diz a sequência do texto? Lá no verso 34, no final da conversa com a mulher, Jesus diz assim, filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz, fica livre do teu mal. A tua fé te salvou. A tua fé te salvou, vai em paz, fica livre do mal. Falava ele ainda, verso 35, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga. Jesus estava conversando com a mulher e chegaram as pessoas da casa de Jairo. E a notícia que tanto Jairo temia chegou. Sua filhinha morreu. Não fica mais incomodando o mestre. E aí, queridos, eu fico tentando imaginar a tristeza que invade o coração desse homem. A tristeza que invade o coração desse homem. Porque Jairo agora talvez passasse isso na sua cabeça. Por que Jesus parou? Por que Jesus não foi direto para a minha casa? Por que ele teve que parar e aí, muito provavelmente, começa a vir, ele como um chefe da sinagoga, um religioso, naquele contexto que ele vivia, vem essa mulher impura, miserável, e agora vem aqui e atrapalha o mestre, e a minha causa não é resolvida. Deixa eu fazer uma perguntinha para você. Você já não teve esse sentimento às vezes? Quando você vê algum irmão sendo abençoado e você não? Mas por que ele, Deus? Por que não eu? Eu sou fiel ao Senhor. Eu vivo na tua presença, eu não falho nunca. Estou lá na igreja todo domingo, antes do culto começar. Chego, fico em oração. Vou na reunião de oração. Oro pelos irmãos. Participo de pequeno grupo. Estou lá firme. E o Senhor não me abençoa e abençoa o outro? Esse é o nosso coração, queridos. Esse é o meu coração, esse é o seu coração. Egocêntrico. Voltado para nós mesmos. E talvez Jairo está pensando assim, por quê? Por que Jesus interrompeu a caminhada? Por que ele parou? E se você já recebeu uma notícia como essa, você sabe o que passa na sua cabeça nesse momento. Acabou. Acabou. Morreu. Não tem mais solução, não tem mais jeito. Eu fico tentando pensar e imaginar a indignação de Jairo. Só que Jesus, ele faz algo maravilhoso aqui. Jesus tinha interrompido a sua caminhada por causa daquela mulher.
que era considerada impura, inferior, nesse momento e no contexto que eles viviam. E aí a mulher agora curada e a filha de Jairo morta. Então, eu fico pensando o que passava na cabeça de Jairo. Não há mais jeito. Agora não tem mais esperança. Se a mulher tinha esperança de tocar em Jesus e ser curada, agora Jairo não tinha mais esperança nenhuma, porque a filha dele havia morrido. Mas aqui, queridos, eu vejo algo maravilhoso na resposta de Jesus, verso de número 36. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, creia somente. Não temas, creia somente. Aqui nós vemos algo muito importante para a nossa relação com Jesus e para a nossa caminhada cristã. Como é que eu enfrento esses dramas familiares? Jesus diz: com fé. Com fé. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. O texto nos diz que Jesus não leva em consideração, em conta as palavras daqueles mensageiros da notícia terrível. Ele diz assim: Jairo, fique tranquilo, creia. E Cristo mostra a esse chefe da sinagoga que ele deveria olhar para essa situação, para essa tribulação, para essa dificuldade com fé. Mas aí vem a dúvida do nosso coração. Como é que eu vou olhar com fé para uma situação dessa? Então, Jairo é aqui confrontado com a sua natureza pecaminosa, com a sua incredulidade, para crer em Jesus contra a esperança. Sabendo que, na perspectiva humana, não tinha de fato solução nenhuma. Mas Jesus diz assim: aquiete seu coração, Jairo. Fique em paz. Essa situação, para nós, totalmente irreversível. Então não tinha nem... Se aquela mulher, com todos os seus recursos, numa doença, não conseguiu ser curada, e agora falando de morte? E agora falando de morte? Então, possivelmente, na cabeça dele, não tinha solução nenhuma. Mas a exortação de Jesus àquele homem é que ele não temesse, mas que ele confiasse. Ah, queridos, como é difícil confiar. Como é difícil confiar, especialmente nesses momentos. Sabendo que Deus está no controle de todas as coisas. É difícil a gente confiar nesses momentos. Porque a nossa natureza, a nossa inclinação natural, pecaminosa, é de não confiar, é de sermos incrédulos. E para Jesus, a morte da filha de Jairo não deveria abalar essa confiança. E Jesus, então, ele confronta a minha crise, a sua crise, o meu pecado, o seu pecado, com o poder dele. Porque o poder de Deus, na vida do crente, ele nos livra do pecado. Ele nos livra da nossa incredulidade. Então, a exortação de Jesus a Jairo era para que a sua fé não esmorecesse, mas que ele continuasse da mesma maneira, quando ele vai e se prostra diante de Jesus, crendo. Lembra disso? Verso de número 23. Minha filhinha está à morte, e impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Jesus está remetendo novamente Jairo a lembrar do pedido que ele mesmo fez a Jesus.
Então, a fé, queridos, não é simplesmente concordar intelectualmente com o ensino bíblico, mas é confiança prática em Deus, ativa, que Ele está cumprindo o seu propósito eterno e glorioso, e Ele vai cumprir, independente do que aconteça. Não sabemos exatamente qual é o propósito de Deus. Sabemos que esse propósito e a sua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Isso nós sabemos. Agora, pastor, mas o que vai acontecer? Eu vou ter emprego ou não vou ter emprego? Eu vou ser curado ou não vou ser curado? Eu vou morrer ou não vou morrer? Exatamente, nós não sabemos. Agora, o fato é que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É claro que as atitudes de Deus são sempre determinadas pela sua vontade soberana, e nós devemos nos submeter a essa vontade. Mas deve sempre existir no nosso coração a crença firme, a confiança plena de que Deus é poderoso para de fato realizar infinitamente mais do que nós pensamos ou imaginamos. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. É o que diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios. Então, nós temos que entender, queridos, que a nossa confiança tem que ser colocada no Senhor. Agora, algumas questões aqui são importantes, que infelizmente, quando nós falamos sobre fé, algumas pessoas entendem de maneira equivocada. Muitas pessoas têm uma fé que não é submissa, uma fé petulante, uma fé que quer ser autoritária, que quer exigir de Deus respostas. E como eu já disse aqui em outras ocasiões, Deus ele não está no negócio de atender a minha necessidade ou a sua necessidade. Deus está no negócio de ser Deus e ser glorificado. Senhor, se quiseres, podes me purificar. Jesus também orou no Getsêmani: Pai, se possível, passa de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, é uma fé submetida à vontade soberana de Deus, não aos nossos desejos e aos nossos caprichos. É isso que Tiago nos diz a respeito de sabedoria. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Em que contexto ele diz isso? No contexto onde Tiago orienta a igreja a se alegrar em meio às tribulações. Então você não está conseguindo se alegrar em meio às tribulações? Peça sabedoria, que Deus vai te dar. Que Deus vai te sustentar. Quando nós olhamos para a Escritura, nós vemos exemplos de fé como Abraão, por exemplo, que é conhecido como o pai da fé. Que pela fé, quando posto à prova, oferece o seu filho. Estava a ponto de sacrificar o seu filho único, o seu filho da promessa, e aí então obedece ao Senhor. E quando nós olhamos nesse episódio, na vida desse homem, na vida de Jairo, nós vemos que as nossas tribulações, elas devem ser enfrentadas, encaradas na perspectiva divina, com fé. Não temas, crê somente. E aí, quando nós entendemos isso, que nós olhamos para a circunstância com os óculos da fé, com esperança no Senhor, nós vamos enfrentar e começar a entender o propósito de Deus, e enfrentar situações na perspectiva do propósito de Deus. Eis que chega um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, prostrou-se aos pés de Jesus, insistentemente suplicando a Jesus. É interessante que, quando nós pensamos nos chefes das sinagogas, nos fariseus, nos saduceus, esses homens eram
contrários ao ensino de Jesus. Eles se colocavam de maneira contrária ao ensino de Jesus. E eu fico pensando que, muito provavelmente, se a filhinha desse homem não passasse por essa situação, ele não iria até Jesus. Mas ele vai até Jesus. E Jesus, por muitas vezes, alertou os escribas, os fariseus, chamando eles de hipócritas. Certa feita ele disse: vocês são como sepulcros caiados, se mostram belos por fora, mas internamente estão cheios de ossos de mortos, de toda imundícia. Então, a liderança religiosa de Israel, e aqui nós vemos nesse contexto também, os fariseus estavam ali o tempo todo procurando atacar a Jesus, colocá-lo em armadilhas. Agora, o que nós vemos aqui é que este homem vai até Jesus, se aproxima de Jesus, e aqui nós vemos a perspectiva e o propósito de Deus, que esse homem vai até Jesus. E a Escritura nos ensina que Deus ele tem o plano eterno para cada um de nós. E tem o seu plano eterno, a grande história da redenção. E a Bíblia é muito clara em nos dizer que todas as coisas que acontecem fazem parte do seu plano eterno. Isso não anula a nossa responsabilidade e também a consequência pelas atitudes que nós temos. Mas o fato é que Deus ele tem um plano eterno. O salmista diz no Salmo 139, os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Deus tem um plano para a minha vida, Deus tem um plano para a sua vida. E eu e você estamos inseridos na grande história da redenção. Então, até mesmo as coisas que nós não consideramos, Deus tem o seu propósito. Coisas que talvez sejam insignificantes, mas Deus está dirigindo, Deus está cuidando, Deus está nos direcionando. Então, tudo que nos acontece faz parte dessa grande história da redenção, inclusive as tribulações, inclusive as adversidades. E nesse texto, nós vemos que Deus, na sua vontade soberana, através dessa situação dramática na família de Jairo, aproxima Jairo de Jesus. Aproxima a casa de Jairo de Jesus. E aí nós podemos, de fato, olhar para aquilo que lemos em Romanos capítulo 8 e dizer assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, segundo o seu propósito. Segundo o seu propósito. Então, queridos, é interessante notarmos que esse bem, esse propósito, necessariamente não é o que nós queremos e desejamos, mas é a vontade do Senhor se cumprindo na nossa caminhada, na nossa vida. Então, o propósito de Deus para o ser humano não é fazer que a gente tenha o que querer, o que desejamos, mas sim a vontade dele. Por quê? Porque ele nos conhece, porque ele trabalha em nós. Lembra de Jó? Eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Então, nós temos que entender que as nossas lutas, as nossas dificuldades neste mundo caído não são por acaso. São consequências de um mundo caído, mas Deus usa estas situações também para trabalhar e tratar do nosso coração. Por isso nós temos que olhar para essas situações com fé e na perspectiva do propósito divino. E por último, na perspectiva da glória de Deus. Olha o que acontece no final, verso de número 39. Ao entrar, lhes disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme, e riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando pela mão, disse, Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então aqui nós vemos que Jesus, ao final dessa situação,
ele revela a sua glória. E queridos, a situação aqui, e o que Marcos está mostrando, não é simplesmente uma mulher de fé, não é um homem de fé, embora essas questões todas sejam importantes, essas questões todas sejam relevantes na nossa caminhada cristã, mas o que é o ponto central aqui é a glória e o poder de Jesus Cristo. A glória e o poder de Jesus Cristo sendo aqui revelada e mostrada para todas as pessoas, ao ponto de, no verso 42, todos ficarem sobremaneira admirados. Portanto, meus irmãos, o que nós devemos compreender é que tudo o que acontece na minha vida e na sua vida tem o propósito para glorificar o Senhor. Eu não estou no foco, você não está no foco, Deus está. Ele está no foco. Ele sim nos faz olhar para as circunstâncias com confiança, com fé, na perspectiva do seu propósito, para que Ele seja glorificado, para que Ele seja exaltado, para que a glória dele fique evidente, para que aqueles que não conhecem a Cristo possam olhar e ver a glória dele e se admirarem. Então descanse no Senhor, meu amado, porque o trabalho não é meu, o trabalho não é seu, o trabalho é do Senhor. E o que confronta o meu coração num texto como esse é: como é que eu enfrento as minhas dificuldades? Como é que eu enfrento as tribulações? Como é que eu enfrento os dramas que surgem na minha família? Com fé, na perspectiva do propósito de Deus, que Ele vai ser glorificado acima de qualquer coisa. Qual é a nossa primeira atitude nesses momentos? Correr para tentar resolver as coisas, para fazer do nosso jeito, ficar angustiado, ansioso, buscar em tudo quanto é lugar, menos no Senhor? Que eu e você, meu querido, possamos, pela graça e pela misericórdia do Senhor, conduzidos por Ele, clamarmos: Senhor, acrescenta fé no meu coração. Deus, eu não estou crendo. Pai, está difícil. Eu não estou conseguindo. Fortalece, anima, revigora meu coração, me faz olhar para a Tua palavra, me faz crer nas Suas promessas, me faz, Senhor, olhar para a perspectiva da eternidade, não para agora, porque agora eu estou sucumbindo, Deus. E muitas vezes nós vamos ficar angustiados. Muitas vezes nós vamos ficar ansiosos. Por isso nós precisamos, de fato, queridos, estar na presença de Deus, compreendendo o propósito dEle, ou até mesmo não compreendendo, mas sabendo que Ele será glorificado. A minha oração, meu irmão, a minha oração, minha irmã, é que isso seja uma verdade na minha vida e na sua vida, como igreja, para que, se passarmos por situações como essa mulher passou, se passarmos por situações como Jairo passou, e aí talvez você possa dizer assim: eu queria que Jesus viesse aqui e também ressuscitasse a minha filha, o meu filho, a minha esposa, o meu esposo, o meu pai, a minha mãe. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. E o propósito dele irá se cumprir e ele vai ser glorificado. Que eu e você possamos descansar nessa verdade eterna. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.